Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Érica Cristina, sou estudante do curso Tecnologia em Hotelaria do campus IFCE Baturité. Este trabalho é um fruto do projeto PIBIC com bolsa do IFCE, com a orientação do professor Isaac de Freitas Brandão, que tem como tema Governança Corporativa em Tempos de Pandemia, uma análise das empresas listadas na B3. A pandemia de Covid-19, reconhecida oficialmente em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, além de ser uma crise sanitária global, desencadeou uma das maiores crises econômicas do século XXI. Crises econômicas podem gerar para empresas perdas nas oportunidades de investimento, produção, vendas, lucratividade e deteriorização de ativos. O Ibovespa, principal índice do Brasil Bolsa Balcão B3, perdeu mais de 31,5% de pontos ao longo do mês de março de 2020, reflexo das informações sobre a pandemia nos preços das ações das empresas. Empresas podem responder a crises econômicas através de reformas, alterações nos canais de comunicação, mudança nos procedimentos e indicação que está fazendo esforço com a introdução de reformas. Entre as reformas que podem mitigar os efeitos negativos da crise econômica de Covid-19, está a alteração da estrutura de governança corporativa. Uma adequada estrutura de governança corporativa pode contribuir com acesso a financiamento externo, o melhor desempenho operacional, o maior valor de mercado e a menor volatilidade do preço das ações. Medidas restritivas impostas pelo governo para combater a crise sanitária trouxeram impactos para as empresas, tanto na oferta como na demanda. Que medidas foram essas? Restrições de mobilidade, pedidos de permanência em casa, políticas de distância social e lockdowns comunitários. A análise das práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas durante a pandemia de Covid-19 pode ajudar a compreender como estas práticas moldam a tomada de decisão, a sobrevivência e o sucesso das empresas. O objetivo geral deste trabalho é analisar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas brasileiras durante a pandemia de Covid-19 e a associação do nível de adoção destas práticas com o desempenho financeiro, e tendo como objetivos específicos identificar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas brasileiras durante a pandemia de Covid-19, comparar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas durante a pandemia de Covid-19 com o período anterior à pandemia de Covid-19, ou seja, comparar o ano da pandemia de 2020 com o ano anterior, tendo como 2019. Investigar a correlação da adoção de práticas de governança corporativa com o desempenho financeiro das empresas brasileiras listadas na B3 durante a pandemia de Covid-19. Aqui na parte da metodologia, a amostra. A população da pesquisa são empresas brasileiras listadas na B3. Optou-se por esse extrato das empresas por um impacto na economia brasileira, diversidade de setores representados e disponibilidade dos dados. O período analisado compreendeu os anos de 2019 e 2021. 2019, um ano antes da pandemia, 2020, o ano pico da pandemia, e 2021, um ano após a pandemia. A amostra final foi composta por 253 empresas que apresentaram dados para este período, totalizando 759 observações anuais. Sobre a coleta de dados, para este trabalho foram construídos 2 bancos de dados com informações sobre práticas de governança corporativa e desempenho financeiro das empresas analisadas. As práticas de governança corporativa foram coletadas por meio de análise documental, com informações extraídas dos formulários de referência das empresas disponível no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Foram analisadas ao total 14 práticas de governança corporativa relativas aos órgãos de governança corporativa, Assembleia Geral dos Sócios, 3, Conselho de Administração, 5, Diretoria Executiva, 3 e órgãos de fiscalização e controle, 3. Foi também calculado o Índice de Governança Corporativa, IGC,
correspondente ao percentual das práticas que foram adotadas por cada empresa em cada ano analisado. Os dados necessários para calcular desempenho financeiro foram extraídos das demonstrações financeiras anuais disponíveis na base de dados Economática. E o desempenho financeiro das empresas foi medido pelo retorno sobre patrimônio líquido, ROI, calculado através da divisão do lucro líquido da empresa no ano pelo patrimônio líquido no final do ano. Sobre análise de dados. Foram utilizadas planilhas eletrônicas e softwares estatísticos, análise descritiva das práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas e análise de correlação entre o nível de adoção de práticas de governança corporativa e o ROI. Sobre resultados, aqui na tabela 1, trata sobre a evolução da adoção das práticas de governança corporativa no período de 2019 a 2021. Nessa primeira parte, são referentes à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração. Nessa segunda parte, são as práticas referentes à diretoria executiva e aos órgãos de fiscalização e controle. Todas as práticas tiveram crescimento do nível de adoção durante a pandemia. Os maiores aumentos foram da presença feminina no Conselho de Administração, com 12,3%, e da presença de auditoria interna, com 7,2%. Na tabela 2, Índice de Governança Corporativa e Retorno sobre Patrimônio Líquido, ROI, das empresas brasileiras no período 2019-2021. Assim como as práticas, o Índice de Governança Corporativa cresceu durante o período da pandemia. Aqui na parte do ROI, Retorno sobre Patrimônio Líquido, foi positivo em 2019, ficou negativo em 2020, e voltou a crescer em 2021. Isto indica que em 2020, primeiro ano da pandemia, o desempenho das empresas foi negativo, tendo prejuízo na média, mas que em 2021 este resultado foi revertido para lucro. E sobre a correlação, embora baixa, os resultados indicam correlação positiva do Índice de Governança Corporativa com o ROI em 2019, com significância a nível de 10%. Em 2020, pior ano da pandemia, observou-se crescimento desta correlação. Em 2021, com a retomada da economia, a correlação foi negativa. O objetivo da pesquisa foi analisar as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas brasileiras listadas na B3 durante a pandemia de Covid-19 e a associação do nível de adoção destas práticas com o desempenho financeiro. Os resultados nos mostraram que durante os 2 primeiros anos da pandemia de Covid-19, as empresas analisadas aperfeiçoaram a sua governança corporativa, o que sugere que o período de crise financeira não impediu as empresas de adotarem melhores práticas de governança corporativa. E a análise de correlação mostrou que existe uma associação positiva entre governança corporativa e desempenho financeiro, e que esta associação é mais forte no período mais difícil da crise do ano 2020. E este resultado ressalta a importância da governança corporativa para reduzir os efeitos adversos da crise financeira decorrente da pandemia de Covid-19. Aqui eu trago algumas referências que foi usada para a elaboração deste trabalho. E por fim, uma frase que eu peguei de um livro de governança corporativa. Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. Phil Condit. Foi isso, obrigada pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite.